Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia do Ensino Médio. E hoje nós vamos desvendar uma das formas de relevo mais antigas e icônicas do Brasil, a Serra do Mar. Essa videoaula é uma atividade desenvolvida no âmbito do Mestrado Nacional de Ensino de Geografia, o Profigel, na disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas ao ensino de Geografia. E será um grande prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Bora lá? Se você já visitou o litoral do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, ou fez o famoso que nós chamamos aqui, desceu para a praia, você por acaso já deve ter se deparado com esse tipo de paisagem aqui, ó. Ou esse tipo de paisagem aqui. Ou até mesmo esse tipo de paisagem aqui. Você já parou para pensar como que isso se formou aqui? Como o sul do Brasil formou esse tipo de paisagem? A gente vai falar sobre isso hoje. E para isso a gente vai ter que dar um rolê e voltar no tempo. Então pega a sua jaquetinha, vamos voltar aos primórdios da história da Terra, antes mesmo da formação da famosa Pangeia. Ah, professora, mas eu não lembro mais o que é Pangeia. Pois estamos aqui para relembrar. A Pangeia foi um supercontinente que se formou há mais ou menos entre 325 a 175 milhões de anos atrás. Nessa época, todas as terras emersas do planeta Terra se juntaram e formaram esse grande continente, que eu vou colocar o mapa bem aqui, ó. Nessa época, todas as terras emersas do planeta Terra se juntaram e formaram esse grande continente, que eu vou colocar o mapa bem aqui, ó. Viram? Lembram disso? Lembram das suas aulas de geografia do ensino fundamental? Ou até mesmo do começo do ensino médio? Então, a Pangeia, ela foi muito importante para a formação de Serra do Mar. Porque nessa época, o relevo aqui da região, ele era formado por grandes montanhas. Alguns estudos apontam, inclusive, que as montanhas que existiam aqui nessa época, elas eram talvez até maiores do que a Cordilheira do Himalaia hoje em dia, que é aquela cordilheira, né? Aquele conjunto de montanhas que fica na Ásia, e que abriga as maiores montanhas do mundo hoje em dia, inclusive o famosíssimo Everest. Então, assim que era o relevo daqui durante a Pangeia, né? Durante a formação do supercontinente Pangeia. Mas essa ainda não é a Serra do Mar. Então, calma aí, foca na linha do tempo. Beleza, professora, mas então, se a Serra do Mar não é essas montanhas, para onde essas montanhas foram? Pessoal, a questão é que por milhões de anos, essas cordilheiras de montanhas foram erodidas, gerando uma quantidade colossal de sedimento. Uma quantidade colossal de rocha, areia, argila, que foram erodidas ali naquela região e foram depositadas no que nós chamamos hoje em dia de bacia sedimentar do Paraná, que é aqui, ó, pro lado oeste. Vou colocar uma imagem aqui para vocês saberem onde que fica a bacia sedimentar do Paraná. Mas a questão é que aquelas ultra enormes montanhas se transformaram em areia e rocha e pedra. Não, rocha. E argila, enfim, e se depositaram ali naquela região, beleza? E essa deposição e a formação da bacia sedimentar do Paraná é muito importante para a formação da Serra do Mar. Calma aí, continuamos a nossa linha do tempo. A questão é que, quando a Pangeia começou a se separar, primeiro ela se separou em dois supercontinentes, que são a Laurásia e a Gondwana. Olha a imagem aqui, ó. O Brasil, ele estava em Gondwana, certo? Então, toda a América do Sul e também o continente africano ficaram nessa região da Gondwana. E eles também começaram a se separar. Então, o supercontinente ainda Gondwana começou a se separar. E a América do Sul e o continente africano se separaram no processo que a gente chama de rifteamento. Então, começou a formar um rift. Uma coisa que está rolando agora, nesse exato momento, lá no continente africano. Vou colocar aqui, ó, outra imagem do continente africano para vocês verem. Então, isso está acontecendo lá agora. Isso aconteceu aqui também, beleza? E daí é o início da formação do Oceano Atlântico. E nesse processo de separação,
a gente teve uma das épocas, um dos eventos com mais vulcões, com mais atividade vulcânica da Terra, da história do planeta Terra, da história geológica do planeta Terra. Então, existiam muitos vulcões aqui na nossa região nessa época. Vulcões, e a quantidade de magma também vinha, não só desses vulcões, como também de falhas, né? Ou seja, dessas rachaduras na litosfera, na crosta terrestre, que traziam magma lá do manto em direção à crosta, certo? E resfriava. Então, eu vou colocar aqui algumas imagens desse processo também. Então, nesse processo de separação dos continentes, a borda leste do continente sul-americano, ela sofreu o que a gente chama de soerguimento. Levantou. E todo aquele magma que estava no interior do continente sul-americano, por causa da quantidade de atividade vulcânica, bem como a grande quantidade de sedimento da bacia do Paraná, ajudaram a soerguer, ou seja, a levantar ainda mais essa borda. E é essa borda que é a nossa Serra do Mar hoje em dia. Então foi assim que ela se formou, beleza? Por causa de uma junção de fatores. Concluímos, portanto, que a formação da Serra do Mar, ela é resultado de uma complexa formação geológica que envolveu a formação do supercontinente Pangeia, milhões de anos de erosão, vulcanismo e também a abertura do Oceano Atlântico. E foi um grande prazer compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham adorado essa aula de geografia, certo? Nos vemos na próxima e essa aula será muito bem utilizada pelos meus estudantes do terceiro ano do ensino médio que vão descer a Serra do Mar de trem e vão entender como que ela se formou, não é mesmo? Então, um beijo para vocês, terceiro A e terceiro B. Nos vemos na quarta-feira, na nossa aula de campo, descendo a Serra do Mar. E muito obrigada, professor Jairo. Nos vemos também em algum momento.